Fala desenvolvedor, e aí beleza? Meu nome é Felipe Pinheiro e hoje eu estou aqui para mais uma dose de conhecimento. E lembrando que se você gostar desse conteúdo, deixa aquele like, comenta aqui, vamos lá. Desenvolvedor, eu vou te dizer o que significa DIP, DIP, um dos 5 princípios que compõem o Solid. Vamos lá? A sigla DIP significa Dependency Inversion Principle, que traduzido quer dizer princípio da inversão de dependência. E este princípio diz o seguinte: dependa de abstrações, não de implementações. Este princípio também diz o seguinte: módulos de alto nível não devem depender de módulos de baixo nível. Ambos devem depender de abstrações. Abstrações também não devem depender de detalhes. Detalhes devem depender de abstrações. Devemos evitar depender dos elementos concretos voláteis do nosso sistema. E por que isso? Porque esses elementos são as classes que possuem regras de negócio e estão em constante mudança, porque você está desenvolvendo essas regras ainda, então elas estão em constante desenvolvimento. E essas mudanças, elas, como são causadas às vezes frequentemente, elas podem impactar em outros módulos. Se você parar e pensar, uma mudança numa interface ou numa classe abstrata, ela corresponde a uma mudança na implementação concreta. Mas uma mudança na implementação concreta normalmente não requer mudança na interface. Por isso as interfaces são menos voláteis. A gente pode então entender que uma arquitetura de software estável e flexível é aquela que evita depender de implementações concretas e que favorecem, no lugar dessas implementações concretas, o uso de abstrações, seja através de interfaces ou classes abstratas. Robert C. Martin, em seu livro Arquitetura Limpa, ele cita 4 tipos de práticas de programação para alcançar o DIP. A primeira é: não se refira a classes concretas voláteis. Ele diz para se referir a interfaces e classes abstratas, pois na criação de objetos, geralmente é recomendado usar fábricas abstratas. Segundo, não derive de classes concretas voláteis. Essa regra ela complementa a anterior, porque em algumas linguagens estaticamente tipadas, a herança é um relacionamento de código-fonte mais forte e rígido de todos. Já em linguagens dinamicamente tipadas, a herança não representa um problema tão grande, mas é uma dependência e deve ser usada com muito cuidado. Terceira, não sobrescreva funções concretas. Funções concretas muitas vezes exigem dependências de código-fonte. Quando você faz o override dessas funções, você não elimina a dependência, ela continua lá, porque na verdade você está herdando. E uma forma de controlar essas dependências é converter em funções abstratas e criar múltiplas implementações. Quarta, nunca mencione o nome de algo que seja concreto e volátil. Essa é apenas uma reafirmação do próprio princípio de inversão de dependência. Eu vou mostrar agora um pequeno exemplo do princípio de inversão de dependência. Na imagem a seguir, a gente possui 3 interfaces, onde eu abstraio o conteúdo para a gente ir direto ao ponto. Depois temos a classe usuário service, que implementa a interface especializada a usuário service. E essa interface, que quando é implementada pela usuário service, ela acaba obrigando a usuário service a implementar os métodos dela. E se você reparar, dentro da classe usuário service, a gente tem uma dependência da interface usuário repository. E por que isso? Porque a gente não quer depender de uma classe concreta, senão a gente estaria dependendo da classe usuário repository. E assim a gente não estaria dependendo de uma abstração, e sim de algo concreto que é mais volátil. Quando a gente depende de uma abstração, a gente não se preocupa em saber como ela é implementada, nem quem a implementa, porque a gente quer apenas que ela nos dê o que ela promete. Agora eu quero que você repare que a gente está permitindo que seja passado pelo construtor a dependência necessária, ou seja, alguma classe que implementa a interface usuário repository e que a gente nem conhece, ou seja, a gente não precisa conhecer detalhes, a gente tem que apenas conhecer a abstração. Essa dependência ela deve ser passada ou manualmente por quem invoca a classe usuário service ou utilizando algum framework de injeção de dependência. Sendo assim, a gente está tirando
do usuário service o peso de lidar com a criação dessa dependência, justamente para que ela não precise conhecer a classe que implementa a interface usuário repository. Assim evitamos que modificações na classe concreta usuário repository nos faça mexer dentro da classe usuário service. Ou seja, a gente foca na abstração. Como ela é implementada ou quem implementa é um detalhe que nos é necessário conhecer. Então é isso, desenvolvedor. Muito obrigado mesmo por você ter nos acompanhado até aqui. E se você gostou desse conteúdo, de coração, deixa seu like, ativa o sininho, comenta aqui e vamos que vamos. Até a próxima dose de conhecimento. Valeu, fui!